Bom, glória a Deus. Bom, aos meus amigos, estou aqui com a terceira parte do vídeo, né? Para a gente concluir aqui o nosso resumo, né? Não deu tempo de terminar, tive que ir para a igreja, mas estamos de volta e vamos concluir aqui o nosso estudo. Bom, terceiro tópico, né? O último tópico, né? A missão em Icônio, Listra, Derbe, a fé que persevera. Icônio, o testemunho ousado que enfrenta oposição. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram na sinagoga e anunciaram o evangelho com tal convicção que muitos judeus e gregos creram. O Senhor confirmava a palavra com sinais e prodígios. Irmãos, interessante isso, né? Um dos sinais que Deus usou em Paulo, né? Não somente em Paulo, mas outros homens como o próprio Estevão, né? Eram sinais, eram maravilhas, prodígios, né? Eram curas, né? E Deus, ele sempre se revela mostrando que Deus é na sua vida, né? Ele manda um milagre, alguma coisa assim, né? E quando a gente continua a leitura, nós vamos ter um milagre em Listra, né? Isso mostra como Deus era com Paulo, né? Eu vou estar lendo aqui, eu vou estar lendo pela Bíblia, tá? Eu não vou ler a lição, não. Eu vou ler a Bíblia e eu vou pontuando que essa parte é bastante importante, tá bom? Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvia Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele, viu que o homem tinha fé para ser curado. Disse em alta voz: Levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver que Paulo fizera a multidão, começou a gritar em língua licaônica, né? Deixa eu explicar para os irmãos aqui. Houve essa cura desse leproso, era um dos sinais, né? Que Deus era com Paulo e Barnabé, né? E as pessoas vendo todo aquilo ali, as pessoas começaram a falar nessa língua, é uma língua antiga, né? E essa língua, ela foi distinta, né? Não se usa mais. E isso era na Ásia Menor, que no qual seria a Turquia hoje, né? Eu disse que é uma região montanhosa, né? E as pessoas olhavam para Paulo e para Barnabé, vendo esses milagres, esses sinais, eles achavam que eles eram deuses, deuses. E eles começaram a adorar Paulo e Barnabé com idolatria, né? Vou continuar a leitura aqui. Olha lá, ao ver que Paulo fizera a multidão, começou a gritar em línguas licaônica. Os deuses desceram até nós em forma humana. O povo gritava. A Barnabé chamaram de Zeus. Zeus é o deus do trovão, deus do raio, né? Segundo a mitologia grega, né? E Hermes e Paulo chamavam de Hermes. Hermes, ele era astuto, né? Ele era esperto, né? E ele, historicamente, ele era filho de Zeus, né? E Paulo, ele que pregava a palavra aqui, ó. Porque era ele quem trazia a palavra. Por isso que ele foi chamado disso, de Hermes, né? Que é um deus e tal. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores para a cidade porque ele e a multidão queriam oferecer a sacrifícios. Ou seja, até o sacerdote desses deuses daquela região, eles entendiam que realmente Paulo e Barnabé eram Deus. Realmente eram esses deuses que eles tinham descido na terra. Interessante demais, né? Ouvindo isso, Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo as boas novas para vocês, dizendo que se afastem dessas coisas vãs e se volte para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Ou seja, quando aquelas pessoas começaram a olhar para Paulo e Barnabé como Deus, como deuses, né? As pessoas vieram ali fazer uma idolatria e eles não aceitaram a idolatria, né? E Paulo, ele aponta para Deus. O objetivo dele ali é pregar as boas novas do Evangelho, o Deus do céu, né? O Cristo, né? Que é a salvação.
Interessante, irmão, faço aqui um parênteses, né? Que infelizmente nos dias de hoje, quando você vê alguém fazendo coisas grandes para Deus, né? Hoje em dia a gente vê as pessoas aceitando a adoração, a idolatria. A gente vê apóstolos por aí, né? Que eles aceitam ser beijado os pés, né? A pessoa toca no pé e vai receber uma benção. Isso é uma certa idolatria, entendeu? Até mesmo estátua, né? Até mesmo estátua, né? Infelizmente, recentemente, né? Na Assembleia de Deus do Ministério do Belém foi feita uma estátua do pastor José Wellington. E ele permitiu que essa estátua fosse feita. E você pode até falar, não, mas é uma homenagem e tal. Mas, irmão, não pode, irmão. Nada que venha de idolatria. Ah, mas ele trabalhou muitos anos na Assembleia de Deus. Mas não pode, irmão. Eu jamais vou concordar com isso, entendeu? Você pode ver que Paulo, por mais que ele tenha feito um bom trabalho, ele não aceitou a idolatria. Ele não aceitou. Entendeu, irmão? Então, é somente Jesus e Cristo. Nós somos servos. Todos nós. Uns fazem mais, outros fazem menos. Mas jamais a idolatria. Né? A gente vê que muito... Hoje em dia tem muito essa questão da idolatria. Eu vejo muita idolatria. Né? Muita idolatria mesmo. Né? Vou continuar lendo aqui. O verso 16. No passado ele permitiu que todas as nações... Isso é Paulo. Né? Paulo dizendo... Né? No passado ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunhas, mostrou a sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhe oferecesse sacrifício. Ou seja, a multidão era tão grande ao redor deles que eles tiveram dificuldade, né, com essa questão do sacrifício. Por mais que eles dizem assim, não, né, eles chegaram até a rasgar as vestes, né. No verso 14 está escrito assim, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão gritando, homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Né? Paulo afirma, nós somos humanos como vocês, falando que não era Deus, né. Interessantíssimo. Né? Agora eu vou lá para o verso 19. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo da multidão. Olha que a coisa vai mudar, hein? E apedrejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Olha como a vida é. Eles estavam fazendo idolatria a Paulo e Barnabé. Desceram algumas pessoas de Antioquia e começaram, né, alguns judeus, né, e começaram a denegrir Paulo. Eles mudaram a visão da multidão, né? E nisso aí Paulo foi apedrejado. A um ponto que chegaram a achar que ele estava morto, né? Chegaram a achar que Paulo estava morto, cara. Uma hora idolatria, daqui a pouco essa questão do perigo dele estar morto. Olha aqui o verso 20. Quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Ou seja, assim que estavam os discípulos ali, né? Ele se levantou, né? E foi para Derbe. Eu gostaria de destacar uma questão aqui que Paulo coloca aqui, né? Lá, o retorno à Antioquia da Síria. Quando Paulo ele volta do seu ponto de partida, né? Algo muito interessante. Eles pregavam, verso 21. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos, encorajando-os e permanecer na fé. Encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muita tribulação para entrarmos no reino de Deus. Interessante, né, irmão? Interessante, hein? Paulo, primeiro, ele tem que evitar a idolatria. Porque ele também acaba, se ele aceita a idolatria, ele também está pecando contra Deus, né? Ele está se endeusando, né? Ele está se colocando a um nível a mais, ele não aceita a idolatria. E vem judeus e consegue colocar o povo contra ele. E ele é apedrejado. Aí aqui ele coloca aqui, ó.
no verso 22 do capítulo 14, tá? É necessário que passemos por muita tribulação para entrar no reino de Deus, né? Para ele pregar o evangelho, para ele fazer aquilo que Deus chamou ele. Olha a luta que ele passou. E que luta que ele passou, hein? Ao ponto de ser apedrejado e as pessoas acharem que ele tinha morrido. É uma coisa incrível, hein? Uma coisa interessante é que o verso 26. E Atalia navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles, e como abriria a porta da fé aos gentios, e ficaram ali muito tempo com os discípulos, né? Ali eles estavam, né? Ele estava falando com os discípulos, né? Tudo que tinha acontecido, tudo que aconteceram nas viagens, as coisas boas, as coisas ruins, né? Bom, continuar aqui, deixa eu ver aqui. O terceiro verso provavelmente vai falar a mesma coisa, né? Derbe, frutos que brotaram da perseverança. E Derbe, o evangelho encontraram terreno fértil. Muitos se convertem, novos discípulos são formados. Mesmo após a perseguição e sofrimento, Paulo e Barnabé continuaram a pregar e edificam uma comunidade forte na fé. A obra missionária prossegue porque as suas raízes não estão na comodidade, mas na fidelidade do chamado a Cristo, né? Terreno fértil, né? Ele fala aqui, né? Irmão, mas é difícil achar esse terreno fértil. É difícil, irmão. É difícil você arrumar esse terreno fértil, né? A gente pode falar assim que naquela época as pessoas esperavam Cristo, né? Porque a Bíblia já tinha sido passada pelo grego. Eu já falei aqui algumas vezes que o livro do profeta Isaías é o mais escrito. Então as pessoas esperavam Cristo, e quando alguém está pregando sobre Cristo, desse homem que veio, que historicamente veio um homem falando que ele é o Cristo, né? Alguns não acreditam que ele é o Filho de Deus, mas que surgiu esse homem, não há dúvida que esse homem chamado Cristo, e ele começa a pregar sobre esse homem, que ele é o Filho de Deus, e o Espírito Santo ele começa a revelar. Então ali as pessoas elas vão acreditando, porque um caminho, uma semente foi plantada ontem, antes, que é o livro de Isaías, né? E assim, irmão, aonde as escrituras ela é pregada, às vezes você só joga só, tá acabando o tempo, só a semente, e naturalmente Deus vai regando, né? Você percebe que Paulo, que era um perseguidor da igreja, e depois ele vai se converter no caminho de Damasco e tal, Paulo, ele era conhecedor das escrituras. Ele era conhecedor. Então, muito, digamos assim, uma boa parte daquelas pessoas conheciam a Bíblia. E ouvir falar de Jesus, todo mundo esperava o Cristo. Era unanimidade naquela região, né? Lembrando que a Bíblia passa pelos gregos, né? A Bíblia passa pelos gregos. E, irmão, eu vou parar por aqui, tá bom? Essa é a nossa lição de hoje. Vamos focar na obra missionária. Né, eu fiz essa terceira parte, eu quero que os irmãos leiam com calma o capítulo 14, tá? Falei de uma forma rápida aqui, né? E quero que os irmãos estudem, tá bom? Quero que os irmãos, o foco seja estudo. O vídeo muitas vezes é feito na correria, entendeu? Muitas vezes o vídeo não dá para fazer com a perfeição que nós gostaríamos, né? Eu ainda tenho que aprender a fazer vídeo, edição de vídeo, né? Mas só de eu conseguir postar esses vídeos, para mim, eu já considero uma vitória. Tá bom? Deus abençoe os irmãos. Eu agradeço os irmãos que estão assistindo os vídeos, está tendo bastante visualização. Para mim, 26, 20, mais de 20 visualização, tem vídeo com 27, com 24. Para mim já é bom demais, para mim já é uma baita vitória, né? Mas eu quero fazer, no caso eu fiz 3 vídeos, bastava fazer um vídeo só, né? Mas eu não estou conseguindo fazer vídeos com mais de 15 minutos. Mas eu vou aprender a mexer aqui e depois eu consigo enviar os vídeos completos para os irmãos, tá bom? Bom descanso, bom domingo à noite. Deus abençoe vocês. Ore por mim, eu vou orar por vocês durante a semana. E até domingo que vem, tá bom? Aliás, sexta, eu vou continuar o livro de Mateus, né? E os irmãos colocam a opinião de vocês, tá bom? Interaja, converse. Tem o chatzinho aí, né? Pelo que eu vi. Os irmãos podem dar a opinião de vocês, se concorda, se não concorda, sobre os assuntos. Vamos falar sobre a Bíblia, irmão. Entendeu? Comente sobre coisas da palavra de Deus, tá bom? Tchau, tchau. Deus abençoe.